pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um dos animes que está estreando nessa nova temporada. Hoje eu vim fazer as minhas primeiras impressões de Eternal Boys, né? Eu já falei desse anime brevemente no último vídeo, não, no penúltimo vídeo, onde eu mostrei para vocês a lista de algumas coisas que as Fujoshis precisavam ficar de olho, que estavam para estrear nessa nova temporada. E hoje a gente vai falar do primeiro anime que a gente já tem aí material para poder assistir, que é o Eternal Boys. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like porque ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui e quer acompanhar as primeiras impressões dos animes que eu pretendo assistir, ou pretendo pelo menos gravar sobre durante essa temporada, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum desses próximos vídeos. E já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutomil no Twitter e no Instagram, e por lá eu devo falar de alguns outros animes que eu assisto, começo pelo menos, e que acabe não vindo pro canal. Eternal Boys é um anime original do Liden Filmes e ele estava previsto para estrear oficialmente lá no dia 11 de outubro, mas se eu não me engano, 4 primeiros episódios eles já foram disponibilizados pelo Fuji On Demand, né, o serviço de streaming da Fuji TV, e eles já foram exibidos esses 4 primeiros episódios, mas a estreia oficial acontece no dia 11. Os episódios têm em torno de 13, 15 minutos, então são bem curtos e tem uma dinâmica muito simples, é muito fácil e gostoso de assistir. No primeiro episódio a gente vai ter a perspectiva do Kentaro Sanada. Ele é um assalariado, um homem completamente comum que tem ali pelos seus 30 anos de idade, e ele tá meio perdido em busca de um novo emprego, né? A gente vai entender um pouco melhor a história dele ao longo do episódio, mas basicamente eu vou colocar aqui para vocês em uma ordem cronológica mais fácil, onde a gente conhece o Kentaro. Ele buscou uma empresa onde ele trabalhou durante muito tempo, ele em um cenário adverso, aparentemente a pandemia, ele conseguiu um bom emprego, mas a empresa onde ele trabalhava acabou indo à falência e ele tá meio desolado, porque ele não consegue um novo emprego, né? As dívidas estão se acumulando, ele não consegue um novo emprego e ele também sente que ele deu muito duro, trabalhou durante muito tempo, se dedicou muito pra meio que não ter conquistado nada com isso, então ele tá tendo que lidar com a frustração dessa carreira que ele tentou construir, né? Dessa busca dele por uma vida normal. Ele só queria isso, um emprego e uma vida normal, e também dessa frustração das recusas que ele tá tendo seguidas agora na busca de um novo emprego. Entre essas buscas, ele tem uma experiência terrível em uma empresa de entretenimento, depois dele acabar tendo um colapso mental naquele momento, tão exausto e frustrado por toda essa situação. Ele acaba desabafando, se expondo naquela entrevista, e ele não tá nada confiante com isso. A questão é que essa empresa ela tá completando 40 anos e para comemorar esses 40 anos, ela tá organizando um time, né, uma equipe, um grupo, uma boy band de homens mais maduros, homens mais velhos que tenham em torno dos 40 anos que a empresa tá comemorando. Um ex-jogador de futebol, um ex-professor, um ex-ator infantil, um ex-host de um clube, né, e agora um ex-assalariado normal de uma empresa qualquer, porém que chamou muita atenção deles por toda a dedicação que ele vem colocando na busca por isso que ele quer, né, e como ele se encaixaria, como eles acreditam que o grande fundador da empresa enxergaria algo nele que seria ideal para esse time. Um homem que tá ali se dedicando muito e que não tem mais nada a perder. Quando a gente vê o roteiro desse primeiro episódio, ele funciona de uma maneira bem legal, porque ele vai contando pra gente a perspectiva do Kentaro, a maneira como ele tá lidando com aquilo, e coloca ele em um lugar onde ele realmente não tem mais nada a perder e não teria por que ele não se arriscar em uma jornada como essa. E ao mesmo tempo traz algumas referências, boas ideias de por que a empresa tá dando essa chance para ele. Eles contam as histórias separadas para que a gente possa entender por que elas estão funcionando juntas. Então o roteiro é bem linear e faz questão de contar pra gente todas as nuances dessa história que levaram os componentes dessa história pro lugar onde elas estão. E além da narrativa normal, eles usam alguns flashbacks, alguns comentários dos próprios personagens para contar isso pra gente. Então esse roteiro é desenvolvido de uma forma bastante consistente, bem atraente, que funciona e te conta a história de uma maneira
simples, né? Como eu falei, tem algumas conveniências, mas a gente tá falando de um roteiro de anime, eu acho que é super normal e super saudável que algumas conveniências aconteçam. Por exemplo, o próprio fato do Kentaro meio que aceitar sem ter nenhuma informação, a maneira como tudo dá meio que errado na apresentação e aí o Kentaro é meio que anunciado sem saber o que estava acontecendo. Então a conveniência da maneira como o Kentaro acaba aceitando, entre aspas, participar desse projeto é a única que é realmente marcante, assim. Mas também eu acho que faz parte da maneira como a narrativa trabalha esse roteiro, sabe? Essa maneira de conversas pela metade, de ritmo acelerado da indústria, né? De preocupação do dia a dia, que a gente não tem tempo de conversar e as informações ficam pela metade. Eu acho que casa bem com essa proposta de homem de negócios, né? De trabalhador, de universo idol, que é uma coisa sempre muito acelerada também, que tudo acontece muito rapidamente. Eu acho que combina bem que a narrativa conte a história dessa maneira também, e isso dá brecha, oportunidade para algumas dessas conveniências ficarem tão naturais na obra. A animação é ok, e também acho que a gente não chegou em nenhum lugar ainda que pudesse chamar a atenção de alguma maneira. Ela é consistente até certo ponto, nada que chame a atenção. Tô curioso para ver durante as apresentações e tudo mais, para ver se ela se mantém consistente, porque animes de idol, isso é sempre uma surpresa. A trilha sonora é legal, casa bem com a proposta do anime, com a atmosfera que ele tá trazendo, mas eu tô ainda mais curioso para saber como vai ser essa trilha sonora quando as músicas do grupo estiverem inseridas, né? Tem um tom de comédia muito bom e recursos narrativos muito legais, além de todo o fator identificação que eu acho que ele traz. Eu acho que muito disso, talvez pra mim, né? Eu já sou um otaku de 30 anos de idade e eu acho muito legal a gente ter essa perspectiva do homem de negócios, a gente enxergar ele tendo que lidar com essa etapa da vida, de buscar um novo emprego e tudo mais. Claro que ele vai entrar em um universo completamente diferente, mas ainda é legal pelo fator identificação e tu poder te imaginar em um cenário completamente diferente. Isso tudo se torna muito divertido. Pouco que a gente viu dos outros personagens, parecem que eles têm personalidades e características bem diferentes, e isso deve entrar em conflito em algum momento, além de gerar algumas interações muito divertidas que contribuem para a parte cômica do anime, e claro, já me apaixonei totalmente por um deles. Eu acompanho a indústria idol mais pro lado feminino desde os anos 2000, e eu também acompanho, né, a indústria idol coreana já ali desde 2007, então desde que eu acompanho isso tudo, eu entendo a perspectiva de como esse anime ele parece meio surreal e como ele foge tanto dessa proposta que a indústria tem, o que torna ele ainda mais interessante. Afinal de contas, os idols eles costumam estrear ali em torno dos seus 20 anos, isso na cultura pop japonesa, ali pelos seus 20 anos. Claro que eles chegam aos 40, aos 30, 40 anos, muitos ainda exercendo ainda essa carreira de idol, mas estrear nessa idade é algo bem comum. Eu não lembro nem de realmente ter visto. Alguns aconteceram, eu lembro no K-pop, que eu tenho uma memória, alguns acontecimentos mais recentes, mas agora no Japão, no J-pop, eu não lembro disso. Tipo, eles meio que têm um prazo de validade para poderem debutar. Depois que eles já debutaram, já estão com a carreira consolidada, já têm a experiência, tudo bem, eles podem chegar anos de idade ainda se apresentando, mas a questão é o início, o entrar nessa carreira. É uma indústria muito diferente da indústria musical convencional, sabe? A maneira como as pessoas enxergam a indústria idol, os idols, e como interagem com isso, às vezes parecem ser a principal referência para que essa idade de corte exista. A maneira como um idol já experiente, que começou cedo e agora tem 40 anos, interage com esse cenário é totalmente diferente do que um cara que foi aí um assalariado normal de uma empresa normal durante 17 anos, de repente tenha que aprender a dançar e cantar. Então essa é a proposta mais legal da história, eu acho. Eu quero ver muito como eles vão, como o roteiro e a narrativa que eles propuseram nesse primeiro episódio interage com isso, e principalmente sobre o Kentaro, né? Porque afinal de contas, ele parece o único entre os 5 que está muito fora dessa proposta, muito longe dessa ideia de um grupo. Porque o cara que é um host em um clube,
dele, ele já tá acostumado a lidar, interagir com outras pessoas, com mulheres mais comumente, né? O cara que é um ex-ator infantil já tá acostumado a lidar com as câmeras. O cara que é um ex-jogador de futebol também já tá acostumado a estar sob os holofotes. E um ex-professor que já tem esse costume de interagir e lidar com outras pessoas. Então o anime dá pra gente uma perspectiva de que esses outros personagens parecem que vão ter uma facilidade muito maior de interagir com a indústria do que o Kentaro, que caiu meio que de paraquedas ali. Então eu tô bem curioso pra ver como isso vai funcionar, tô bem ansioso pelos próximos episódios. Esse anime que sim tem tudo pra ser muito divertido ou muito ruim. Então deixa aí nos comentários o que você achou dessa estreia, se você já assistiu, suas expectativas para os próximos episódios pra gente poder continuar conversando. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!